pessoal, Davi Favela em mais um episódio aqui do Na Janela Pod, né? Um espaço de troca de ideia, um espaço de informação, de cultura, arte, lazer, em forma de diálogo, em forma de bate-papo. Estou aqui com o nosso parceiro André. O André, André Jorge, tem que ter uma listazinha aqui, uma colazinha, porque o homem tem um gabarito grande. André Jorge Guilhermino da Cruz, né? É contabilista, tributalista, também tem 44 anos, casado, natural de Salvador, mas está aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Ele é diretor, né, tecnológico da SESCAP-CE, atuante também, entusiasta na área de tecnologia e inovação, é empresário da J Contabilidade, assessoria e treinamento, não é isso, meu parceiro André? E tem inúmeras coisas aqui, ó. É diretor também administrativo da CUFA Brasil, assistência social também, atuação em auditorias em contas públicas junto ao TCM. Se for parar aqui, vamos passar aqui muito tempo aqui para falar o gabarito que esse cara tem. E para nós é uma honra estar trazendo esse cara aqui, porque ele dialoga, né, com as empresas, com as comunidades, né, com o microempreendedor individual, com os empreendedores de comunidade, de feira, que é o mais importante para nós aqui, tá, na nossa área do Planalto Ayrton Senna. Então eu me sinto honrado pela sua presença. Queria que você desse as suas pequenas palavras na entrada do nosso Janela Pod. Saudação, Davi, beleza? Saudação, Janela, saudação a todo mundo da comunidade, a todos que estão nos escutando também. De grosso modo, né, a gente encorpa um pouco o currículo, né? Por isso que está em diretoria. Mas fale algumas coisas específicas que eu deixei de falar que você acha hoje interessante hoje eu assumo a representação do Conselho Regional de Contabilidade, né? Referente ao Fórum de Micro e Pequena Empresa do Estado do Ceará, onde a gente debate junto com os secretários, o secretário de Ministério do Trabalho, também o secretário de Desenvolvimento do Estado, através de quê? Melhorias para o micro e pequenas empresas, os MEI, o pessoal que estão crescendo, né? Que é o pessoal mais baixo, os empresários que estão começando a crescer. E nesse fórum a gente discute muito referente ao estado do Ceará. Existe o Fórum Nacional, que fica em Brasília, isso. E cada estado existe um fórum com as suas representações, onde tem outras entidades referente a isso, para a gente debater melhorias aos pequenos e médios empresários. De antemão, eu queria saber quem é o André Costa pessoal, o André Costa família, o André Costa pai. Onde é que fica o seu escritório? Como é que você começou esse trajeto, né, até ser esse o grandioso homem na parte da contabilidade que você é hoje? Bom, no caso, eu sou o André Jorge, né? E eu venho de uma trajetória que eu sou pai, né? De três filhos hoje, a Anister, o Theo André e a Maria Helena. Sou casado há 16 anos e eu venho numa trajetória de crescimento. Então, para quem veio de baixo, como a gente vem, né? Que periferia, praticamente favela. Sem pedigree. Então, periferia, né? Então, a gente vem, curso, junta dinheiro, faz outro curso, junta recurso, faz outro curso, até chegar no patamar dos estudos, né? Então, assim, dependendo do que você faz o crescimento de estudo, as pessoas começam a lhe reconhecer pelo know-how que você tem. E dentro das análises tributárias, quando começou o SPED, em 2010, 2009, surgiu a nota fiscal eletrônica para o SPED fiscal, que o Ceará foi pioneiro, né, nessa invenção. A gente tinha um grupo fechado de reuniões de gente, hoje que a gente debatia muito sobre essas novas temáticas que vinham sobre o SPED. E foi nessa intenção que eu conheci um escritório que eu fui trabalhar, que foi presidente do SESCAP e que já foi presidente também do CRC, e me levou para dentro da associação classista, né? Que hoje ele não está mais dentro da associação, hoje ele abriu uma padaria, não é mais contador, deixou um pouco de mão, mas foi um cara que plantou muita coisa na gente, que no caso é o Cassius Coelho, né? Que é referência na contabilidade. Nossa. Também Pedro Jorge de Abreu Braga, também outra referência dentro da contabilidade, que a gente acaba aprimorando o know-how dentro do SPED e aprimorando muito mais conhecimento dentro da classe classista. O que é uma classe classista? É você ver que sua dor é compartilhado pelos demais. Então, exemplo, no caso tu que é grafiteiro, né, que mexe ali com a arte e tudo. Então,
se existisse um conselho das artes ali, né, você veria que teria mais gente se adaptando àquele meio, né? Que é tipo, qual o novo cenário hoje de tecnologia do grafite, qual o novo cenário hoje de tecnologia para tinta, para não ser tão maléfica, EPIs, entendeu? essa parte toda. Isso. Eu falo da questão da onde ele veio, porque toda pessoa tem uma trajetória, e o André tem uma trajetória linda, pessoal, porque ele veio de periferia, veio de favela, né, tem esse processo todo, e através do estudo, através... Não é que os caras, que teve a oportunidade, não, ele foi atrás, começou como, né, ajudante ali, aprendendo, né, indo para alguns escritórios de contabilidade, até hoje montar, né, o escritório de contabilidade dele. E o que é que o contador faz? Me explica, assim, na nossa linguagem mesmo, faveleza. O que é que o contador faz? Tem até um ditado, né, que só contador só manda a guia, né, para pagar, né? Tem muita gente que tem raiva da contabilidade por conta disso. Mas, na verdade, assim, a contabilidade em si, ela traz o quê? Os fatos que foram gerados dentro da empresa. Se você analisar bem, o contador, ele é que analisa a evolução de patrimônio. Exemplo, hoje vou dar um exemplo que você é um grafiteiro. Você pegou, contratou mais 2 pessoas para lhe ajudar no grafite. Então, você já tem uma empresa ali de aerografia. Então, você já está começando a crescer. Então, você vai ter funcionário, você vai ter ali seu caixa, você vai ter seus recebimentos, seus clientes, suas despesas. Então, o que a contabilidade faz? A contabilidade pega todos esses números e transforma em números adaptáveis para você fazer seu crescimento, em fazer seu valuation, em fazer seu EBITDA, que são linguagens técnicas que muitos empresários às vezes não entendem porque não querem avançar um pouco ou às vezes não tem um curso necessário para ser avançado, entendeu? Como precificar um preço, como fazer o meu custo, será que a minha empresa é rentável até 5 anos ou a minha empresa será rentável até 3 anos ou até 1 ano? Como que eu faço para escalar essa empresa? Isso está tudo dentro das normas contábeis. Então, assim, quando eu vou ter meu livro caixa, quando eu começo meu livro caixa, eu vou ter lá minhas receitas e vou abatendo minhas despesas. Só que essas despesas, será que realmente é necessariamente da empresa? Até a gente, como eu vim de baixo, né? Eu fui camelô também, então eu sei que a gente acaba misturando a receita da empresa com as despesas de casa, as despesas pessoais. E na verdade você tem que começar a tratar a empresa como teu patrão. Se eu abrir um CNPJ, o CNPJ é meu patrão. Eu recebo o salário da empresa igual a todo mundo. Começar a ter essa mentalidade. Para quê? Para na hora que a empresa começar a dar lucro, que ela não dá lucro logo de início, começar a dar lucro, eu entender que aquele investimento está realmente valendo a pena. Eu tenho que tirar meu salário, que é o salário que eu possa pelo menos estar ali pagando as minhas contas, fazendo a sobrevivência necessária. Dividendos, e no caso Prolabore, né? Seria um Prolabore. Ainda bem que aumentou para 5 mil agora, né? Então você pode fazer a retirada ali dos Prolabores. E, se necessário, a distribuição de lucro. E é uma pauta que sócios, no caso. Que você tira o rendimento isento lá da distribuição. Que a empresa lá pagou todo mundo, está todo mundo bem, eu posso tirar um lucro da empresa. Você falou que foi camelô, né? Com certeza a maioria dos camelôs hoje são parte da informalidade, não é isso? Quando é que o cara precisa como a sua visão de contábil, a visão de quando o cara tem que mudar, sair da informalidade para montar a sua primeira empresa, que no caso no nosso estado hoje é o MEI, né, no nosso Brasil, que é o primeiro ponto a partir da formalidade. Da formalidade. Como é que faz esse processo? Como é que o cara sente que deve fazer isso? E também outra coisa, tem muitos empreendedores ou pessoas individuais que não, né, estão começando com o seu trabalho, mas lá, é muito burocrático, vou ficar só com esse tantinho. Eu ganho 100, eu gasto 50, fico com 50. Pronto, não quero mais evoluir a partir disso. Me fala um pouco desse perfil, como é que a pessoa começa a sair da informalidade, que enxerga que tem que sair da informalidade para poder estar, pelo menos, no meio ou no ME. Bom, eu acredito muito na simples linguagem. Quando você começa já, mesmo que seja pouco, começa já de uma maneira correta, você consegue evoluir muito melhor, progredir muito melhor. Mesmo sendo pequenininho. Mesmo sendo pequenininho, porque você vai estar acostumado com os dados todo o tempo. Então você vai estar vendo
Quanto é que eu pago de taxinha na máquina? Quanto é que eu estou pagando de taxa em banco? Quanto é que eu estou pagando para um auxiliar de contabilidade tá me auxiliando ali? Eu pego um contador, rapaz, eu sou MEI, me ajude aqui, eu vou pagar uma taxa pelo menos de 3 em 3 meses, ou então de 6 em 6 meses, ou então anual para tu me dar um balanço, uma vistoria da minha empresa. Aí você vai fazendo esse jogo. Entendeu? Quanto você começar já cedo, melhor para você encontrar seus números. Até porque assim, ó, o MEI, de acordo com a lei da liberdade econômica que foi feita, o MEI não precisa de contabilidade mensal. Isso foi jogado para todo mundo. Só que a maioria não entende os números. Eles pensam que estão pagando um imposto que é referente ao que ele vende, que na verdade não é. Eles estão pagando o INSS, eles pagam R$1 de ICMS e R$1 de ISSQN, que vai mudar agora para CBS e IBS. Isso dá direito a aposentadoria. Isso. Então, assim... Aliás, tem muitos MEI hoje que não sabem que tem esse Não, direito. mas tem. O MEI ele tem direito à aposentadoria. O MEI, se ficar doente ou acontecer um acidente, ele tem afastamento pelo INSS. O MEI, se ele tiver, se for uma mulher, ela tem direito ao auxílio maternidade. Então, todos os benefícios que tem pela Previdência Social, o MEI tem direito, é só dar entrada através do próprio aplicativo do meu INSS. Então, se não tiver conhecimento para fazer isso, você pode pedir auxílio a qualquer escritório de contabilidade. Então, essa mudança da informalidade para se tornar o MEI é a questão do acesso à informação. Acesso à informação. Que muitas pessoas não têm esse acesso hoje e acaba, né, se decepcionando, que eu não consegui montar minha empresa, que eu não consigo, porque é justamente o acesso a essa informação. E a questão do empreendedorismo, muitas pessoas empreendem hoje, principalmente depois da pandemia. Muitas pessoas começaram a empreender, mas o que falta realmente foi o que você falou, né, o acesso a essa informação e entender como que funciona isso. No MEI, tem muitas pessoas que não sabem esses benefícios que você acabou de falar. Continue um pouco você vai pro MEI, né? O MEI, depois tem o ME, como é que se classifica essas... O MEI, ele é classificado como o pontapé inicial de uma empresa, né? Que hoje, graças a Deus, através do MEI, muita gente começou que era o famoso autônomo, né? Que a gente ali fazia um carnê-leão, um carnê do INSS, ficava pagando. Hoje em dia, pelo MEI, você consegue fazer isso. E lembrando que o MEI, na declaração anual, ele pode estar fazendo a sua parte separada, o que é tributado, o que não é tributado, entendeu? Como assim, André? Eu tenho minha receita de casa, que é a receita que a empresa vai estar me pagando, que é o CPF, e eu vou ter o que sobrar de distribuição de lucro. Se eu sou uma empresa de serviço, eu tenho que fazer o quê? Eu prestei serviço para o Davi durante o ano inteiro, foi R$6.000, que é o prazo limite do MEI, né? 6 mil durante o ano todo. Só que desses 6 mil eu tive gasolina, eu tive uma conta de energia, um aluguel, alguma coisa parecida que vai deduzindo. Então, assim, essas deduções são chamadas de despesas ou dispêndio. Então, despesas. Dessas despesas, eu vou ter lá o que sobrou do MEI, certo? Desse que sobrou do MEI, eu escolho ter meu salário ou não. Entendeu? Se eu tiver meu salário, eu separo lá na minha conta física. Boto aqui 2 mil de salário. Vou colocando ali 2 mil de salário. Beleza. Consegue me manter durante o mês? Não sei. Aí vai depender do custo de cada um. Porque a gente sabe que o custo do Brasil... de renda. Até porque você que é MEI hoje, você pode ser CLT, é isso? Pode. O problema de ser CLT, para quem ainda não sabe, o MEI, quando você abre o MEI, você sendo carteira assinada, o único benefício que você perde é quando você sai da CLT, tem uma dispensa por justa causa, ou por justa causa, ou sem justa causa, ou até por acordo, você não recebe o seguro-desemprego. Mas FGTS, as outras rescisões... Importantíssimo isso mesmo, pessoal, que está falando. As outros encargos rescisórios, você recebe tudo normal. A única coisa que você não vai receber é seguro-desemprego. Não dá porque você já está classificado como empresa. Então, você não pode receber seguro como classificado como MEI. Outra dúvida que surge muito é se eu tenho Bolsa Família ou Bolsa alguma coisa, algum benefício do governo. Se eu abrir o MEI, eu perco? E aí? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender de tanto de pessoas que moram dentro da sua casa. A renda, no caso. A renda total. Entendeu?
Então, assim, isso, se atingir o teto do cadastro único, aí com o tempo, que é no prazo de 1 ano a 2 anos, eles vão fazer isso, esse rastreamento, e você pode sim perder o benefício, mas não é de imediato. Não é de imediato. Vai somar o que está na renda. Que as pessoas isso atualiza também a cada ano. Atualiza, no caso, a cada mês, né? MEI, ME e EPP. Qual a diferença desses três? Você começou com o MEI. É só questão de quantidade de rentabilidade ou muda algumas coisas? Muda no faturamento. Isso é porte de empresa. MEI é um porte de empresa, ME é outro porte e EPP é outro porte. O MEI, ele vai até de 81 mil, tem votação no Senado para 124, caminhoneiro acima de 120 e poucos mil. Aí você tem o ME. Quando você sai dessa faixa etária, você vai para a ME. O microempresa, ela é faturamento até 360 mil. Anual. Aí, depois do 360 mil, você passa a ser considerado EPP, que é a empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte, ela vai até 4,8 milhões. Acima de 4,8 milhões, aí você é considerado como demais empresas. Essas demais empresas são empresas que você pode fazer um SA, você pode fazer outros tipos de negociações. Você pode botar mais gente, elevação de capital, e tem muito mais coisa que dá para fazer quando você ultrapassa os 4,8 milhões anual. O MEI você pode contratar uma pessoa, no caso, né? Só uma, isso. Já o ME e o EPP você tem não, uma aí abertura à vontade. Já é a abertura maior. Já é a abertura maior. E acima disso, o teto final, depois do EPP, essa que você falou agora, né? E tem mais alguma outra coisa? Não, aí entra as SAs, ação de bolsa, aí são E aí quando a gente grandes. fala de entidade, que uma coisa é uma empresa, um CNPJ de uma empresa que presta serviço, ou que é uma fábrica, outra coisa é um CNPJ de uma entidade, a entidade cultural, a entidade sem fins lucrativos, a entidade filantrófica. Como é que funciona essa separação? Bom, hoje em dia são divididos por setores, né? Então, assim, a gente consagra primeiro setor governo, segundo setor empresas privadas, terceiro setor ONGs, que no caso organizações não governamentais. Então, as ONGs ela funciona de uma forma que ela não traz lucro. Então, se a gente for funcionar da regra do Código Civil, o segundo setor ele foi feito para dar lucro. Então, uma empresa ela foi criada para dar lucro. A finalidade de uma empresa é lucro. Entendeu? É capital. Tem gente que vive só disso, só dos lucros. Pega um investimento de capital e aporta capital na empresa. Eu vou dar um exemplo clássico que pode ser feito. Vou dar um exemplo numa favela. Uma favela. Eu sou um cara que tem dinheiro, consegui um dinheirinho, ganhei. Vamos supor, para não fazer propaganda, vou dizer que eu ganhei num sorteio, pronto, para não fazer propaganda nenhum, nem do outro dessas coisas de sorteio. Ganhei num sorteio, vamos lá que eu tenho 1 milhão. Eu não quero mais trabalhar. Aí eu quero viver de rendimentos. Eu tenho duas escolhas. Eu tenho a escolha que é a mais viável que todo mundo faz, que é a B3. Então eu vou lá na B3 e boto meu dinheiro naquelas grandes que está lá na B3, que tem ações, que tem balanço, que tem isso, que tem aquilo. Ou eu posso investir dentro do meu bairro. Como é que eu invisto dentro do bairro? Eu posso ser um sócio anjo, que está previsto dentro da legalidade. Eu posso ser um sócio anjo. Exemplo, tem aqui uma empresa de açaí. Eu sei que açaí vende. Eu sei que o cara é bom no açaí. Eu chego para ele e diz, cara, eu vou lhe aportar aqui tantos por cento. Isso é feito dentro da legalidade, tá? Tantos por cento. Eu vou comprar a sua empresa. É igual o Tubarão. Já aquele programa do Tubarão, pronto, é igualzinho. Você vai oferecer um capital para ele estruturar melhor a empresa. Pela porcentagem. E pela porcentagem ele vai lhe pagando todo mês a distribuição daqueles valores. E se chama sócio anjo. Entendi. Entendeu? E está previsto dentro da legislação. Você não entra na empresa, você entra como sócio da empresa, só que com participações, que é aquela participação só de dividendos. Entendi. Entendeu? Só que aí você tem que ver números e tal, analisar bem essa regra. É aquele sócio investidor. Estudo, né? Isso, sócio investidor. Então, existem essas pessoas que aportam dinheiro em empresas e ele tem ali o grupo seleto de empresas. Ele pega 30, 40 empresas e ele vive ali do dividendo de 30, 40 empresas. Às vezes pode ser no aluguel também, que eles fazem esse aporte de aluguel. Ele arrenda determinada coisa e fica alugando. Entendeu? Então, isso é previsto para ser feito.
E já nessas outras particularidades também que a gente vem trabalhando, muita coisa vem mudando, como eu falei, né, que a rastreabilidade vem por conta do governo. Então, o governo vem melhorando cada vez mais suas fiscalizações, conforme isso, as empresas vêm se adequando a essas fiscalizações. No caso da ONG, ela depende muito de quê? De ações, né, são feitas. Exemplo, eu vou fazer uma ação em determinada comunidade. Vamos dar um exemplo da associação aqui do bairro, uma associação de bairro. Eu preciso ter curso de captação para profissionais adequado ao mercado de trabalho. Beleza. Quanto é de custo, onde vai ser? Aí você vai procurar captação dentro das empresas. As empresas, para poder doar para uma associação e ter um benefício fiscal, precisa de alguns cadastros. Então, a organização não governamental, ela faz o braço onde falha o governo para atender determinada comunidade. Então, o governo não está conseguindo chegar naquela área, existe aquele órgão que o governo manda recurso e ela atende determinada área. Assim como a Central Única das Favelas faz em muito canto. Entendeu? Então, a gente tem esse quebra. Então, a gente tem onde trabalhar no município, estado e federal, na captação de recursos para poder subsidiar todos os custos englobados dentro, para que fazer os projetos funcionem dentro daquela organização de terceiro setor. Nas ONGs, é isso. E isso, falando até uma discussão que a gente tem, André, isso é errado, isso não. Assim, qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer entidade pode fazer isso e em busca desses editais, desses incentivos. Porque a maioria das vezes as pessoas acham que não vale a pena, que não é viável, que é errado. Não é errado. Não é errado. Tanto é que todo ano as grandes empresas do estado do Ceará, como M. Dias Branco, como Fábrica Estrela, essas grandes fábricas mesmo dentro do estado do Ceará, elas captam ONGs que estejam regulares. Ou monta suas próprias ONGs. Ou monta suas próprias ONGs, mas normalmente elas gostam de captar para dentro. Então, elas montam, pegam os projetos e diz quanto precisa disso aqui? 200 mil, beleza. Aí abate na lei de ICMS, ou então abate na lei do imposto de renda, ou então abate lá no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai verbas federais e verbas municipais para poder estar abrangendo dentro desse próprio projeto. Porque só um projeto cadastrado, não é um dinheiro solto. É um dinheiro onde está projeto cadastrado. Uma ONG, para receber um fundo de entidade, ele precisa estar com um projeto alinhado, desenhado, estruturado e com orçamento feito. Para dizer, você precisa de esse projeto funcionar, precisa de 10 mil reais. Então, o fundo vai lhe dar os 10 mil reais para você funcionar o projeto. E você vai prestar conta desses 10 mil. Eu falo, André, porque tem muitas pessoas, porque eu sou de favela, eu sou de periferia, eu sou pobrezinho, eu não consigo montar um projeto, eu não consigo fazer isso. Aí, como você falou, através de uma organização, através de um trabalho, de um processo, de uma prestação de contas, você consegue ter acesso a milhares e milhares de empresas que estão aí fazendo esse tipo de inserção no imposto fiscal dela. Isso. O que é que mudou em 2026, André? Na contabilidade total, me fala aí um pouco o que foi que mudou, o que é que vai... Isso também tanto na parte das empresas como das ONGs, como também no próprio CPF da pessoa, né? Esse aumento do teto de 5 mil reais, será que mudou? Eu vi alguns professores falando aí que vão ter que fazer, né? Porque subiu um pouquinho, 5 mil e alguma coisa para os professores. E aí, será que eles vão ter que fazer também? Melhorou alguma coisa. Assim, a gente é como uma faca de dois gumes. Então, a reforma tributária, ela vem em janeiro de 2025, na Lei 114, né? Que a gente só mostrava a memória. Que assim, a lei da reforma tributária, ela veio para igualar imposto. Então, assim, numa dessas medidas está o aumento da alíquota do imposto de renda. Então, o imposto de renda deu uma subida, né? Que para muita gente foi ótimo. Que tem gente que estava pagando imposto de renda altíssimo, que era um desajuste fiscal muito grande. Tem muita gente que, se você analisar nosso poder de compra, estava pagando muito imposto e o poder de compra muito pouco. Então, esse ajuste de 5 mil foi bom para agora, para eles, entendeu? Então, assim, a reforma tributária ela vai seguir de 2026 e finalizando em 2033 com sua totalidade frontal, tá? O que a reforma tributária traz? A reforma tributária vai trazer mais ou menos os ajustes
né, feito, e ainda a gente não vai ver ainda um poder de compra muito maior, referente a que a classe, normalmente a classe A, B e C, tanto deseja, né, que é o poder de compra. Mas ela vai ter uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura muito maior nessa parte. E o que vem trazendo? Eles vêm trazendo da seguinte forma. Exemplo, em 2026 é implantado o CBS e BS. O que é isso? Eles vêm mudando a classificação PIS e COFINS, ICMS e ISS. Então, essas nomenclaturas vão trocar 4 impostos e vão se transformar em 2. Entendeu? Então, isso melhorou. Sim, ele deu uma simplificada. Para poder entender. Isso, né? Ele deu uma simplificada em alguns tributos. Só que a gente vive no Brasil no emaranhado tributário. Conforme isso, eles especificaram o quê? É serviço? Mas serviço de quê? Pintura. Pintura em quê? Em prédio, em alvenaria, em ponte, início. Antigamente só botava assim, pintura. Hoje em dia você tem que botar uma série, especificar bem direitinho o que é. Até porque com essa especificação eles vão olhar se tu tá usando IPI, eles vão olhar se tu usando DAIME, eles vão olhar qual é o teu custo. Então, a grosso modo, em 2026, o que muda, vai mudar muito para as pessoas do lucro presumido. Ainda não atinge as empresas do Simples Nacional. Só que, com a mudança do imposto de renda, aquelas pessoas que misturam CPF e CNPJ vão ser pegue pela malha fiscal. Então, a malha fiscal... A malha fiscal da Receita Federal vai ser reduzida. Aí caiu aquele velho fake news, né? O Pix vai ser taxado? Não, gente, o Pix não vai ser taxado. Entendeu? O que mudou foi a forma de fiscalização. Que é o acesso a essas informações. As informações, que os bancos fornecem. Então, assim, os bancos fornecem o acesso à fiscalização. Tanto é que tem gente no nosso escritório que chega todo ano justamente por ser pegue no CPF. E dizer, André, eu não sei o que fazer. A gente vai ter que... A gente acha uma saída dentro da legalidade, entra com o processo, vai judicialmente para poder a gente fazer todo o trâmite e ele não ser onerado tanto quanto era para ser. Mas via forma, via regra. 2026, à frente não se brinca mais. O índice de fiscalização vai ser muito maior. Então, assim... eles são bonzinhos, eles deram 5 mil de isenção de imposto de renda. Em compensação, eles vão fiscalizar muito mais. Isso. Por quê? Porque é como eu tô falando, tem um cara aqui, eu vou dar um exemplo do que não acontece, ninguém faz. O cara tem uma... Vou botar ali José Avelino, só tô botando José Avelino mesmo só para dar um exemplo. O cara tem uma feirinha lá no José de Avelino. Aí ele sabe que o limite do meu é 81 mil. Aí o que ele faz? Ele bota uma máquina no CPF e no CNPJ. Aí... Não, vou dividir o faturamento. Ele tá fazendo o que? Ele tá se enforcando sozinho. Igual a ele, já caiu muito lá no escritório para poder a gente tentar reverter e pagar os tributos normais e fazer um parcelamento caso seja devido. Então, com essa tributação aqui, então, como eu falo, a falta de conhecimento lá no meio acabou prejudicando essas pessoas. Porque faltou conhecimento aqui nessa separação. Entendeu? E agora eles vão cruzar. Eles já vêm cruzando. A Cefaz tem um poder de cruzamento de fazer isso. Entendeu? Então, assim, o que que muda? O que que muda é que o índice de sonegação fiscal vai cair muito. Drasticamente. E muita gente que acha que tá bom vai começar a cair em malha. Aí é onde entra o peso, porque é uma conta que você não estava esperando. É um presente de Natal. Oi, presente de Natal, pague o boleto. Entendeu? Então, assim, o que muda é isso. Por isso que tá todo mundo assustado com o Pix. Mas, na verdade, o Pix não vai ser taxado, isso é fake news. O que vai aumentar é índice de fiscalização. Somente isso. Entendeu? Muito. Fala mais um pouco mais do que muda aí em 2026 em outros setores. Se tem alguma outra novidade além desse cruzamento do CPF e do CNPJ. Aliás, o cara que tem o CPF tem vários CNPJ, isso aí já está... O cruzamento vai ser automaticamente. Na verdade, essa pessoa que tem muito CNPJ, o que falta para ele é planejamento tributário. Aí ele tem que entrar com um especialista, tá? Com um contador. Isso. Pode entrar com a gente, tá bem lá em contato no nosso escritório, para poder ver por que ele está com tanto CNPJ e realmente o que ele pode estar sendo feito, para poder ele não estar nessa margem agregada, tá? Mas
O que muda com a reforma tributária até a implantação total de 2033? Vai mudar a questão da movimentação do brasileiro. Vou dar um exemplo bem claro o que vai ser mudado. Em 2026 entrou também o CIB, que é o Código Brasileiro, o Código Imobiliário Brasileiro. O CIB, ele vai só, é como se fosse o CPF do imóvel, ele não vai mudar a matrícula, mas ele vai dizer o CPF do imóvel. Com isso, as prefeituras vão atualizar o valor venal do imóvel no IPTU. Ela faz isso. A prefeitura já tem acesso. Então, muitos imóveis hoje estão sendo tributados pelo valor venal. Antigamente, a pessoa, eu sei porque o cliente me ligou já falando isso. Teve cliente lá que botou a empresa na casa da avó, aí colocou lá, não, botei 4 empresas na casa da minha mãe, nunca deu problema, tem 20 anos que eu faço isso. Espaço. Aí a prefeitura com o CIB fez o quê? A avó, que é aposentada, que estava isento do IPTU, chegou o boleto de R$4.000. Eita. Do IPTU. Entendeu? Ai. Aí, ou seja, a prefeitura foi lá e retroagiu 5 anos da isenção da avó do rapaz, pedindo a cobrança do IPTU devido por conta de ser comercial. Retroativo. Ou seja, faltou um planejamento tributário. Tá entendendo? Certeza. Então, o CIB, ele veio justamente para fazer essa valorização de patrimônio, que no caso, que entra já as holds, né, de patrimônio, e ela vai entregar, tipo assim, vou dar um exemplo bem claro. Eu moro na mesma casa, eu, o Davi e mais 4 pessoas. Todo mundo tem renda. A gente informa lá no MEI, a gente informa na carteira de trabalho, que vai para o E-Social, a gente informa na declaração de imposto de renda, se a gente for, que está todo mundo no mesmo imóvel. A junção desse cadastro, ela vai olhar se você tem alguma pessoa no CAD único. Se alguma pessoa da casa tiver no CAD único, o CAD único dela cai. Olha aí. Por conta de quê? Porque a renda é referente a total de pessoas que moram na casa. Então, até o endereço vai ser complicado a pessoa dizer. Porque vai ser cruzado todas essas informações. Toda informação. Quem não declara envolve, aluguel. Envolve também, quem envolve aluguel, envolve a pessoa que se tem o Bolsa Família ou não, se ela está no CAD único. Isso é muito cruzamento aí. É o que você falou, fiscal. o governo está se aprimorando em atualização desses dados, né, das pessoas, para fazer esse cruzamento e ter essa menos sonegação que você falou. Isso. Mas também compensação. Em 2027 passa a ser a cobrar. Em 2026 é o ano de eles encher o gordo, né? Que a galera fala que encher o gordo. Mas em compensação, a partir de 2027 em diante, as empresas vão ter que começar a mudar seu modo de ponto de vista de cada custo. Exemplo, o que o governo fez? O governo botou cada empresário para fiscalizar o outro. E é isso que a reforma tributária vai fazer. Eu, para ser contador, eu preciso de sistema, eu preciso de pessoas, eu preciso de cadeira, eu preciso de mesa, eu preciso de ar-condicionado, eu preciso de energia, eu preciso de um monte de coisa para funcionar meu escritório de contabilidade. Então, assim, se eu faço uma nota para o Davi, ou então para os meus clientes, eu vou ter o meu faturamento no final do mês. Vou dar um exemplo. Se eu tenho 100 mil de faturamento e eu pago 10% de imposto, eu pago 10 mil. Hoje, no sistema de hoje, eu pagaria os 10 mil e ficava calado. Com a reforma tributária, não será assim. Então, assim, entendi. Eu tenho 10 mil para pagar. Davi, preciso da sua nota para bater meu imposto. Ei, preciso da sua nota para bater meu imposto. Preciso da sua nota para bater meu imposto. Quanto mais nota eu tiver para bater imposto, eu não pagaria 10 mil. Eu vou pagar menos o meu custo. Isso. E eu vou pagar da diferença. Então, o que muda com a reforma tributária? Esse ajuste fiscal, o ajuste auditável, né? Que é que justamente o quê? Eu vou pegar 10 mil, mas se eu tenho 5 mil para abater de imposto, eu abato meu imposto e vou pagar só os 5 devidos, que hoje você pagaria os 10 mil direto. O único sistema que aplicado hoje seria revenda de veículos que aplica isso. Vou dar um exemplo. Se eu compro tua Hilux, vou dar um exemplo, tu tem uma Hilux aqui, eu compro tua Hilux. Eu comprei por 100 mil. Eu vou ali, chego ali e vendo ali por 120 mil. Então, eu não pago imposto em cima de 120 mil. Eu só pago imposto em cima dos 20 mil, que é o que eu ganho, que é meu lucro. Entendeu? A revenda de veículos é isso. Ela trabalha em cima só do ganho. Então, a reforma tributária, ela vai trabalhar em cima desse ganho, entendeu? Que vai mudar para muita gente.
Só que, em compensação, o brasileiro ainda não está adaptado, nós, que ainda muita gente não está adaptado, e eu fico imaginando como vai ser na ponta do iceberg isso tudo. Por exemplo, o IVA, ele entra já em 2028, 29. O IVA entra em 2029, que é a... O que seria isso? O IVA é um imposto sobre a veiculação de mercadorias. É como se fosse o ICMS, só que disfarçado. E só que o IVA, ele entra diretamente no consumo. Exemplo, existe o imposto direto, que é o imposto que você não vê no produto, mas ele está embutido. No ato da compra ou no ato da venda? Ou não? Vai ser no ato da compra, na hora que você comprar. E o imposto indireto, que é o imposto que está por fora. Esse imposto por fora vai ser igual nos Estados Unidos. Você paga a mercadoria mais o imposto. O IVA vem para isso. Agora você imagina a dona Maria chegando no supermercado, quanto foi que deu no supermercado? Deu R$1.000. Ah, deu R$1.000, então R$1.000 mais o IVA. É R$1.000 mais o IVA. Então, essas mudanças vêm constantemente. Por isso que a mudança só vem para o final dela até 2033. Eu vi até uma linguagem que ela falando, acho que era split payment. Split payment. Split payment, né? Uhum. É parecido com isso ou é a mesma coisa? Não. O IVA é um imposto que vem por fora. É igual ao imposto seletivo. O imposto seletivo vai ser para gasolina, arma de fogo, a bebida, o pessoal do álcool. O pessoal gosta de tomar um goró, vai pagar um pouco mais caro por conta do imposto seletivo. O split payment, que ele entra em 2027, já é o quê? Tu tá no risco de malha. Vou dar só um exemplo básico. Tu tá no risco de malha. Tu não foi pegado, não foi nada. Aí, vou dar um exemplo quase que ninguém faz. Ninguém faz isso aqui. Ninguém. Eu não conheço ninguém que faça. Tu vende iPhone no CPF. Tu compra iPhone e tu vende iPhone. Quanto é o valor de iPhone hoje? R$6.000. Vamos dizer que tu movimenta 10 iPhone por mês. R$60.000. Durante um ano, R$600.000. Certo? Se você movimenta isso, eu não conheço ninguém que faça. Então, você faz isso, você faz o quê? Você chama uma linha de um tempo. Uma linha que você não queria chamar para você. Então, o split payment, o que vai fazer? Quando você receber o dinheiro, se você, que 2027 vai ser optativo, o teu imposto ele já vai ser descontado. Você recebe a menor. E o teu imposto fica lá. Na prática, o que é isso? Na prática, é tipo assim, André, me paga aí 10 mil. Pronto, eu te mando 10 mil na tua conta, só que tu recebe 9. R$1.000 fica quieto. Automaticamente já vai. R$1.000 fica lá. Entendeu? Aí, André, mas e para eu ver se, ver esse R$1.000? Aí o R$1.000 entra naquele negócio do débito e crédito. Você tem que ter notas que comprovem para você abater lá o imposto que está devido. Muita gente não vai ter tanto imposto para ser retido. Muita gente vai receber dinheiro. Que é o chamado cashback que o governo está falando. Que é, por isso que o split payment ele é uma faca de dois gumes. Ele vai ser ruim para quem faz esse tipo de operação que eu não conheço. E vai ser bom, benéfico para a galera que anda mais ou menos na linha ali e tal. Aí, exemplo, o pessoal que faz imposto de renda, aí tem plano de saúde, tem isso, tem PVA, tem mais não sei o quê. Então, série de imposto. Então, o cara vai pegar lá o que está lá, retido pela Receita e vai deduzindo. Aí, às vezes, pode até ter o cashbackzinho, né? Que é o dinheiro na conta. As empresas, cashback. Uma dúvida também que vai ao ar desse Spirit, esse nome meio diferenciado, mas que também atinge nós. Eu vejo muito na periferia, voltando aqui um pouco já mais na favela, você vai fazer uma compra numa banquinha normal, um produto lá é R$5. E aí você vai fazer no débito lá, e o cara, não, ele diz lá quanto que ele quer. Não, se é no débito eu vou botar mais R$2 aí. Tem algumas máquinas que já vêm com essas taxas, né? Mas tem muitas pessoas que podem não ter essa informação, vai lá e bota R$2, bota R$3 em cima daquele cliente. Queria que tu falasse um pouco como é que funcionam essas taxas dessas maquininhas. É porque a taxa nossa linguagem mesmo local, né? Taxa da maquininha é uma taxa administrativa que a própria máquina cobra. Exemplo, vou dar um exemplo. Eu fabrico capa de celular. Vou botar aqui que eu faço capa de celular. A minha fabricação custa um valor X, eu boto o agregado, eu vou vender ela por R$10. Só que R$10 para mim estar embutido o preço da máquina. Muita gente não coloca. Só que assim, se eu vendo à vista, é um valor.
Se eu vendo no cartão, eu posso colocar outro valor, até porque o Código Consumidor permite, prevê em legislação... Não exorbitante, mas mas não exorbitante, mas que seja um prescrito, né? Que diga lá, quanto é a porcentagem? É tanto. Então, se é à vista, eu tenho um desconto para ser à vista. Entendi. Entendeu? Ou então o valor do produto é R$15, mas tu pagar no dinheiro é 12. Ou tu pagar no Pix é 12. Entendeu? Isso, mas a máquina sempre vai estar cobrando uma taxa. Lembrando que essa taxa não é imposto. É taxa. Não é imposto. Imposto é depois que você vende. Você vai pegar a tua receita, você vai ver, se você for do Simples Nacional, você vai ver qual anexo você está no Simples e a dedutivos que você está no Simples, e você vai recolher seu imposto devido. A taxa de maquineta de cartão não deduz quase nada de imposto. Então, para você que é empreendedor, você que está no comércio informal, que está querendo se adequar agora, né? O meu parceiro André vai falar um pouco da empresa dele, da AJ Contabilidade, né? Vai falar onde é que tem os acessos às redes sociais, os escritórios, né? Se tem capacitações, se tem, como é que faz para ter o acesso. Todo um pouquinho, só um pouquinho do iceberg que ele falou de informações que você deve saber sobre a contabilidade, sobre o Pix, sobre as maquinetas, sobre as taxas. Então tem muita coisa que você precisa saber. E aqui na Janela Pode você estava sabendo um pouquinho disso tudo. Ele vai falar um pouco mais como é que você pode ter mais acesso a isso. Fala aí, André. Bom, nós da J Moto Contabilidade, a gente sempre preza pela informação mais clara possível ao cliente, ao contribuinte. Então a gente trata o cliente como se fosse um sócio nosso. Então o cliente entra e a gente vê, a gente faz a análise prévia para esse cliente e dizer para ele qual o caminho que ele deve andar para poder ele ter uma vida saudável e segura. É como você ir na academia. Vai lá o instrutor, você tem que pegar tanto de braço, tanto de peito, tanto de perna, e você vai fazer sua vida ser um pouco mais longe do que se você fosse sedentário, né? Então, a J-Moto ela vem justamente a fazendo essas análises, de dizer se você está enquadrado no regime correto, se você está pagando imposto correto, se você se você vende outra contabilidade, alguma coisa que está errada para você, a gente tem como recuperar o que foi perdido, pelo menos até 5 anos, entendeu? Então, a gente faz análise tributária, a gente faz pedidos judiciais justamente perante aos tributos pagos indevidos. Então a gente faz toda a parte de legalização da empresa, de abertura, alteração, se está inapto, a gente recoloca de volta no mercado. Qual é o perfil principal das pessoas que procuram hoje a J-Moto Contabilidade? Bom, a gente é especialista em comércio exterior, porque eu tenho a formação também, além da contabilidade, em comércio exterior. Então, a gente é especialista em e-commerce e comércio exterior. Mas também a gente atende todo tipo, do MEI, do MEI, pequena empresa, até SA. Então, a gente tem as SA também como uns clientes. Então, a gente tem transportadora, ONGs, terceiro setor, a gente tem o pessoal do MEI, que a gente está atendendo ali basicamente diariamente. Tem muito MEI que saiu do MEI, hoje ele é ME por conta de crescimento, que a gente ajudou a crescer, ajudou a buscar crédito para crescimento, deu os contatos, fez know-how, fez network para as pessoas, para poder elas ter esse crescimento e avançar, porque a nossa intenção é que vocês cresçam mais e façam o Brasil gerar muito mais que isso, entendeu? Então, Lava Jato, oficina, então a gente tem um nicho bem específico de vários clientes, mas a gente é especialista em algum, se assim, André, vocês são especialista em quê? A gente é especialista em terceiro setor, em clínica médica e odontológica, em transportes, a gente é especialista em transportadoras e também a gente atende ao mercado do e-commerce, que trabalha muito com comércio de exportação e importação. E onde acha a J-Moto Contabilidade hoje, os canais principais? A J-Moto hoje ela está nas... Vai ter as informações aqui embaixo, mas fale bem especificamente onde é que a gente acessa aqui. A gente está no Instagram, né, como a J-Moto Assessoria, né, no Instagram, também no Facebook, também com o mesmo nome, a J-Moto Assessoria, e também nos nossos canais, no nosso próprio site tem a jmotocontabilidade.com, a gente está com o nosso site próprio também, e nosso YouTube também, a gente tem um canal no YouTube onde eu explico algumas coisas, também falo diretamente, também, que é o AJ Moto Assessoria. E pode estar entrando em contato com a gente também através do nosso celular. Hoje a J-Moto ela se encontra fisicamente em Maracanã, Ceará. A gente atende hoje 22 estados. A gente está presente em 22 estados, com cliente, com auditoria também.
principalmente estado de São Paulo, a gente atende muito estado de São Paulo também, e a maioria portuária também. Como a gente atende o mercado portuário, a gente atende muito essa parte mais Santos, ali Porto Pecém, entendeu? A Ananindeua, a Pará, a gente trabalha muito nessa parte. E considerações finais para nosso Na Janela Pod. Me fala um pouco aí, deixar as suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer, né, a parceirozão Davi, né, Obrigado, e toda a galera da Janela Pod, né, que dá essa oportunidade de a gente estar esclarecendo um pouco do que a contabilidade realmente faz, o que ela pode ser importante para o seu negócio e ver que vocês pode estar olhando para pessoas que possam ser inspirações para vocês. A gente vence muito através de estudos. E com mais estudos que a gente tem, mais bagagem que a gente vem, a gente acaba atravessando fronteiras que às vezes a gente só pensava que só poderia passar com pedigree, né? Verdade. E às vezes vai lá o caramelo e tá lá no meio da galera do pedigree, né? Esses dias eu fui convidado como diretor do SESCAP a ver a formação da Unifor, né? E eu tava lá sentado numa cadeira como um representante de classe, que é do Conselho de Contabilidade. E eu vi assim uma galera que a gente sabe que o Unifor tem um pessoal mais não vou falar de elite, mas assim um pessoal mais com um pouco mais de grana que a gente, um pouco mais de dinheiro. Mas você tá lá, você já representa uma série de pessoas que diz assim, esse tem uma representatividade porque veio do mesmo jeito que eu vim, entendeu? E do mesmo jeito quando você chega ao Senado Federal, quando eu fui pro Senado Federal, que a gente foi defender justamente a parte da reforma tributária, em você sentar naquela cadeira para discutir coisas que são do micro e pequena empresa e você vê as pessoas lhe conduzindo e dizer, cara, eu te vi, boa a tua discussão, eu sou igual a você, tô começando agora, me dá teu contato na hora que eu precisar, e você vê que você não foi o único, mas você rompeu fronteiras. E que muita gente que tá vindo atrás de você te olha e te vê como espelho. E isso é gratificante demais para mim. E eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. É isso, pessoal. Na Janela Pod traz isso, né? Informação, né? Emoção e exemplo, né? O nosso amigo André hoje dando um exemplo grande para nós. E a gente se vê no próximo Janela Pod. Davi Favela, espalhe a paz e fique com Deus. Tchau, tchau.